Vamos dar um início ao estudo de ligação química. Vamos entender o que é essa propriedade, o que acontece quando se forma uma ligação química. A definição de ligação química é a união de átomos de elementos químicos para estabilizar, para estabilidade eletrônica, ou seja, estabilidade envolvendo elétrons de cada componente. E essa estabilização ela ocorre por meio de uma regra chamada a regra do quinteto, ela diz o seguinte: em uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Ou seja, quando ocorre a ligação química, a função dela é estabilizar os dois átomos ou mais da ligação em si, certo? E essa estabilização foi feito estudos e percebeu que ela ocorre quando na última camada, que é chamada de camada de valência, existem 8 elétrons, semelhante a um gás nobre. O que é um gás nobre? Vamos recorrer à tabela periódica e foi observado que esses elementos aqui, ó, esses da família 18 ou do grupo 18 da família 8A, eles são estáveis, né? E observando a distribuição eletrônica desses elementos, observou-se que ou eles têm 2 elétrons, que é o caso do hélio, ou todos eles têm 8 elétrons. Se você somar aqui a quantidade de elétrons, você vai ver que tem 8 elétrons na camada de valência. E esses elementos, eles existem na natureza na forma monoatômica, ou seja, eles não formam ligação química com facilidade. Eles são estáveis por si só, eles podem viver sozinhos sem problema algum. E que os demais elementos da tabela periódica, eles procuram a estabilidade de um gás nobre, por isso a regra do octeto. Então, aqui para os elementos do segundo período, eles vão procurar a estabilidade do hélio, 2 elétrons na última camada. Os demais elementos vão procurar 8 elétrons na última camada. É por isso que tem-se a regra do octeto, ou seja, 8 elétrons na última camada. Aqui a gente tem alguns exemplos de ligação química formada, por exemplo, o cloro. O cloro, se você vê, ele está na família 7A. A família 7A me induz 7 elétrons na última camada, né? E, então, quando ele forma a molécula de Cl2, ele vai compartilhar um elétron, né? Um par de elétrons entre 2 cloros. E aí, se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambos vão ficar com 8 elétrons. É um compartilhamento. Aqui a gente tem um outro exemplo de ligação química, que é quando ocorre doação. O sódio, ele tem aqui, ó, na sua camada de valência, um elétron, e o cloro tem 7. O sódio está na família 1A, por isso ele tem um elétron. E aqui na outra camada dele tem 8 elétrons. Então, se ele doar esse 1 elétron, ele passa a ter 8 elétrons. Então, ele passa a cumprir a regra do octeto. E o cloro, ao ganhar esse elétron, ele também passa a ter 8 elétrons. Então, essa é a finalidade dessa regra do octeto, né? E quando isso aqui acontece, quando ambos têm 8 elétrons, eles são estáveis, eles estão ali na ligação, e a não ser que tenha um meio muito mais favorecido, essa ligação não vai se romper. Então, tem-se 3 tipos de ligação. A primeira delas é uma ligação iônica, que ocorre entre ametal e metal. A outra, ligação covalente, hidrogênio e ametal, ou ametal e ametal. E a outra, ligação metálica, como o próprio nome nos lembra, entre metais. Mas aí surge uma dúvida. Será que todos os elementos têm que ter 8 elétrons na última camada? Como toda regra, existem exceções, né? Então, a resposta para essa pergunta seria não.
Quais seriam essas exceções? A primeira são elementos que são estáveis com menos de 8 elétrons. A gente tem um processo chamado de contração do octeto, que ocorre principalmente com os elementos berílio e alumínio, né? Aí aqui você tem um exemplo. Por exemplo, você vai ter o cloro, né, ligado ao berílio. Você pode observar que o berílio aqui, ele se estabiliza com 4 elétrons. E o alumínio também é um outro exemplo. Ele vai se estabilizar com 6 elétrons, certo? Então, ele sofre contração do octeto e se estabiliza com menor quantidade de elétrons do que 8. São exceções à regra. Outra exceção é elementos que estão estáveis com mais de 8 elétrons, que é a expansão do octeto, que ocorre principalmente no fósforo e no enxofre. Aí você tem um exemplo aqui do fósforo. Nesse caso aqui, a gente tem a formação da ligação, né? Cada ligação, uma ligação simples, é formada por um par de elétrons. Então, você tem aqui 2, 4, 6 e ligação dupla, compartilhamento de 2 pares de elétrons. 10 elétrons aqui, certo? Então, esse fósforo ele se estabilizou com 10 elétrons. Outros casos, o enxofre aqui no SO2, ele se estabiliza com, aqui você pode observar, ó, tem 2 pares aqui, 4, né? 10 elétrons. O SO3, 4 aqui, 4 aqui, né? 8, 12 elétrons aqui no SO3. O H2SO4, você vai ter 4, 8, 9, 10 pares de elétrons. Então, esses são alguns casos que se estabilizam com mais elétrons do que a regra do octeto. Mas é necessário ressaltar que a regra do octeto ela vale para muitos elementos na tabela periódica. As exceções a gente tem que saber, no caso da expansão do octeto, do fósforo e do enxofre, e no caso da contração do octeto, que é o exemplo anterior, do berílio e do alumínio, certo?